Olá a todos, eu regresso então para resolver agora a questão número 2 da prova modelo D, uma questão sobre sequências que nos diz o seguinte. Na figura 1 estão então representados os três primeiros termos de uma sequência de círculos geometricamente iguais e de quadrados que seguem a lei de formação que é sugerida aqui nestes três primeiros termos. Podemos observar aqui os círculos que são geometricamente iguais e são todos tangentes entre si e tangentes aqui ao lado do nosso quadrado. Admite então que a medida do comprimento do raio de cada círculo, vamos designar então essa medida como sendo R, e a medida do perímetro de um quadrado representado num determinado termo dessa sequência, o perímetro é dado por 992 R. Determina então o número total de círculos desse termo, mostrando obviamente como é que chegamos então à resposta. Quer dizer, esta questão 2 é uma questão que está dividida em duas alíneas, eu vou resolver aqui assim a primeira e depois então resolverei a segunda. O que é questionado aqui nesta primeira linha é o número de círculos, assim de um determinado termo, sabendo que nesse termo o perímetro desse quadrado é dado em função do raio dos círculos por 992 R. Bem, vocês em sequências podem tentar sempre fazer o termo geral e depois tentar fazer os cálculos aí, mas quer dizer, esse é sempre o último trunfo que eu uso. O último trunfo é mesmo partir para fórmulas e equações e por aí. Nesses exercícios com sequências é fundamental que vocês consigam descobrir padrões. Isso é que é fundamental. Vocês observarem a sequência e tentarem encontrar padrões. Claro que o termo geral também é um padrão, mas é um bocado... É assim uma forma, uma equação, eu só trabalho com ela mesmo em último recurso. Eu prefiro sempre tentar olhar, observar padrões e resolver isto sem tocar nos termos, ou melhor, no termo geral. Então o que me perguntam é o número de círculos, quer dizer, que há de ter assim um determinado termo. Então vou tentar criar aqui um padrão relativamente ao número total de círculos e depois tentar relacionar esse número de círculos com a medida com os raios. Bem, olhando assim aqui para os três primeiros termos, eu vou tentar relacionar a quantidade de círculos que eu vejo aqui assim no lado do quadrado, né? Eles são todos iguais, mas tentar relacionar a quantidade de círculos no lado do quadrado com o total de círculos que depois ficam dentro do quadrado. Olhando aqui para o primeiro termo, eu vejo assim aqui 2 círculos no lado e percebo que o total são 4, ou seja, 2 no lado e 2 ao quadrado, quer dizer 4. Reparem aqui no segundo termo, eu vejo assim 3 círculos assim aqui no lado e reparem que o total é 3 ao quadrado, ou seja, 9, 3 por 3. Reparem que aqui no terceiro termo eu tenho 4 círculos aqui no lado e depois relativamente ao total eu terei 4 ao quadrado, quer dizer, tenho aqui um quadrado 4 por 4, ou seja, 16. Qual é o padrão que eu começo a ver aqui? Quer dizer, eu souber os círculos que terei assim no lado desse quadrado, para depois saber o número total de círculos, basta elevar esse número de círculos do lado e levá-los ao quadrado e terei então o número total de círculos. Bem, este é assim o primeiro padrão que eu já estou a ver. Agora, eles não me dão aqui assim os círculos do lado, quer dizer, eles dão-me aqui exatamente uma relação com os raios. Então eu vou tentar perceber se o perímetro é 992 R, quanto é que será o meu lado? Porque eu se souber a quantidade de raios que eu tenho no lado, eu vou saber a quantidade de círculos. Porque, olha, reparem aqui neste primeiro termo. Quantos raios é que eu tenho aqui no lado? Sei que tem aqui 1, né? 2, então tenho aqui 2R e depois tenho assim aqui mais 2R, quer dizer, no total tenho 4 raios. Eu souber que tenho 4 raios no lado, quer dizer, basta dividir por 2, né? E se tenho 4 raios, terei então 2 diâmetros, e se tenho 2 diâmetros, terei 2 círculos, porque cada círculo há de equivaler, obviamente, a 1 diâmetro. Ou seja, a minha preocupação agora será em tentar perceber se o perímetro é 992 R, quantos raios é que eu tenho no lado? É fácil porque assim o número, vou tentar abreviar, o número de raios do lado, né, será simplesmente, como isto é um quadrado, será exatamente igual ao perímetro sobre a dividir por 4, né, porque estamos perante um quadrado, os lados são todos
iguais. O que quer dizer que o número de raios do lado será simplesmente 992R a dividir por 4, o que 992 a dividir por 4 dividimos por 2 duas vezes consecutivas e isto fica então 248R. Quer dizer que eu no meu lado do quadrado terei então 248 raios. Visto que o diâmetro, né, o diâmetro é exatamente igual a 2 vezes o raio e o diâmetro será exatamente igual a um círculo, né? Se eu tiver um diâmetro, tenho um círculo, então é fácil. Quantos diâmetros é que eu tenho em 248 raios? O número de diâmetros do lado, né, que eu tenho assim no meu lado, será exatamente igual a 248 sobre 2, né? Se tenho 248 raios no lado, terei metade relativamente ao número de diâmetros. Ou seja, isto é exatamente igual a 124. Então reparem, se tenho 124 diâmetros no lado e se cada diâmetro equivale a um círculo, quantos círculos é que eu tenho no lado? 124. Então quantos círculos é que eu vou ter no total? Vou ter, reparem neste padrão que eu vi logo aqui, vou ter 124, mas ao quadrado. E então o problema estaria resolvido, quer dizer, o número de círculos, né? O número de círculos será exatamente igual ao número de círculos que eu tenho no lado desse quadrado, 124, elevado então ao quadrado, o que fazendo aqui os cálculos, este aqui preciso de calculadora, daria então 15.376 e teríamos então esta primeira questão resolvida. Aqui o segredo das sequências é vocês descobrirem padrões. Não é, termo geral, e vai, e N's, e isto e aquilo. Não, é olharem para as sequências e tentarem descobrir um padrão. Se fizerem isso por aí, normalmente a coisa dá para resolver dessa forma. Caso não consigam, aí partam então para o termo geral e depois resolvam lá as equações. Bem, relativamente agora à questão 2.2, temos o seguinte. Na figura 2 está representado então o segundo termo da sequência, obviamente isto é a mesma questão, 2 vinha de cima. Supõe agora que a medida da área do triângulo ABE, que é assim este triângulo que está aqui sombreado a laranja, é 18,75. Obviamente estamos a falar de unidades de área. Qual é então o valor de AB? Ok. Como é que nós podemos resolver esta questão? Se me dão aqui a medida da área do triângulo, né? Se me dão assim aqui a medida da área do triângulo, eu vou então decidir imediatamente explorar a fórmula. Quer dizer, a medida aqui da área do triângulo ABE, sempre que vocês têm o valor de uma área, pensem logo em explorar a fórmula. Porque como conhecem a área, alguma componente do cálculo dessa área que esteja por descobrir, como vocês têm o valor da área, poderão então resolver uma equação logo aqui e determinar então algo que esteja em falta. Quer dizer que a área assim do triângulo ABE, eu vou considerar a base como uma medida, como esta medida assim vai de A até B, vezes a altura, e reparem que a altura, se estou a considerar assim a base como AB, a altura é exatamente aqui esta medida de R, por exemplo, de E até T. Será a minha altura, vou então designar assim de E até T e isto a dividir por 2. Nós aqui estamos com um problema, porque nós não sabemos nem a base, nem a altura, nós não sabemos nada. Quer dizer, temos a área, tudo bem, mas não sabemos nem a base, nem a altura, não sabemos essa. Por isso, quer dizer, aquela primeira estratégia que eu vos falei, de explorarem a área, quer dizer, aqui nós temos duas incógnitas, quer dizer, não dava para descobrir. Então, como é que nós vamos abordar este problema? Visto que nós temos aqui duas incógnitas, que é o comprimento da base AB e a altura ET, temos duas incógnitas, a ideia funcionará em eu tentar reduzir o número de incógnitas, ou seja, em vez de ter duas, passar a ter uma. Quer dizer, definir uma em função da outra. Como é que podemos fazer isto? Reparem que, quer dizer, estas medidas, nós podemos enquadrar estas medidas trabalhando então aqui os raios. Porque reparem, se eu definir assim a AB em função do raio do círculo, eu posso dizer que a AB, quer dizer, a AB apanha assim aqui um raio, não é?
Vai aqui, apanha o outro, quer dizer, apanha aqui 2 raios, depois vai apanhar mais 2 e vai apanhar mais 2, quer dizer, eu posso definir AB em função do raio dos círculos, dizendo que é 6 vezes o raio. E reparem que ET, né, eu posso aqui definir também a minha altura ET, reparem que ET é uma única vez o raio. Então cá está a chave do problema, porque eu desta forma consegui em vez de ter duas variáveis, incógnitas, desconhecidas, reduzi-las a apenas uma, que é o meu raio. Então vou voltar aqui a esta ideia da área e vou substituir o comprimento quer da AB, quer de ET, que é a minha altura, por estas duas definições em função do raio. E depois, claro, que a AB será, uma vez descoberta então a medida do raio, a AB será 6 vezes essa medida. Então vou voltar aqui a esta ideia. A área, dizem-me ali que é 18,85, então eu vou colocar aqui 18,85, será então igual a AB, a AB é 6 vezes a medida do raio, vezes ET, que é uma vez a medida do raio, isto então a dividir por 2. Visto que cá no numerador tem um produto, posso então simplificar aqui 6 meios, né, e dizer que isto é 3, ou seja, está de ser equivalente a ter 18,85 igual a 3 e depois R vezes R, raio vezes raio dá o raio ao quadrado. Agora é mesmo resolver esta equação em função do raio. Para eliminar este 3 podia dividir então ambos os membros por 3, o 3 cancela aqui e aplicando o recíproco podia então dizer que R ao quadrado seria igual a 18,75 a dividir por 3. Efetuando aqui os cálculos, este é fácil de fazer, 18,75 a dividir por 3, podemos então dividir o 18 por 3, o que dá 6, e dividir 0,75 por 3, o que dá 0,25. Agora, para determinar o raio, basta então aplicar a raiz quadrada a ambos os membros, mas cuidado, porque quando vocês aplicam a raiz quadrada a aqui uma equação do segundo grau, vocês têm mais ou menos a raiz, mas visto que estamos perante um raio, né, e estamos perante um contexto onde a variável, onde a incógnita é um raio, ou seja, um comprimento, terá de ser positiva. Então eu apenas vou ficar com a raiz positiva, o que quer dizer aqui que o meu raio seria a raiz de 6,25. O que quer dizer então, efetuando os cálculos, que o raio é nada mais do que 2,5. Quer dizer, e nestas condições já posso então determinar o meu AB, porque eu sei que a AB é 6 vezes o raio. Então se a AB é 6 vezes o raio, a AB será igual a 6 vezes o valor do raio, a medida do raio, 2,5, tem então que AB será igual a 15 unidades de comprimento e com isto teria então o problema resolvido, sendo assim seria a opção A. Vocês aqui tentem sempre reduzir o número de incógnitas a um número mínimo, por vezes há uma relação, vocês aqui AB e ET não sabem quanto é, mas existia aqui uma forma de eu conseguir relacionar as duas medidas, reduzindo o número de incógnitas que inicialmente eram duas, a apenas uma, e isto tentando encontrar uma relação entre ambas, ou seja, definindo as duas em função da mesma incógnita. Fica então aqui a sugestão para a resolução deste problema 2 da prova modelo D. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.